Estamos de volta com o nosso desafio das súmulas. Hoje a súmula 200 do TST, que é uma súmula que eu já vou adiantar que está superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas é importante a gente conhecer aqui para poder entender o sentido que o TST dava a isso e até entender como está hoje a situação da correção monetária e dos juros de mora no processo do trabalho. Vamos lá, está aqui na tela a súmula 200, ela fala assim: os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Bom, essa foi uma discussão que surgiu, né? Por quê? Porque a Lei 8.177 de 91, que rege esse tema da correção monetária e juros de mora no processo do trabalho, entre outros temas que a lei trata, claro, essa lei não era tão clara a respeito desse tema, e aí surgiu uma tese de que os juros de mora, né, que eram juros previstos no artigo 39 dessa lei, os juros de 1% ao mês, eles incidiriam somente sobre o valor histórico sem a correção monetária. Tá? Mas o TST, como a gente vê aqui na súmula, ele não aceitou essa tese, né? E faz sentido, logicamente, por quê? Porque a correção monetária ela tem o objetivo apenas de recompor o valor da moeda, né? Recompor o valor da moeda, né? E pode ser até que hoje em dia no Brasil, eu gravo esse vídeo aqui em 2023, né? Claro que hoje em dia a inflação no Brasil é uma coisa muito mais controlada, né? Já há bastante tempo no Brasil a inflação está sob controle. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil, na década de 90 ainda, quer dizer, não tem tanto tempo assim, tem pouco mais de 30 anos aí, a gente chegou a ter a chamada hiperinflação, né? Inflação de 100% ao ano, 200%, 500% ao ano, né? E aí percebam como isso poderia dar um resultado muito diferente em termos de valores, né? Porque uma coisa seria eu calcular juros de 1% sobre o valor histórico, né? Agora, se esse valor histórico ficasse defasado em 500%, em 1000%, é claro que esses juros aqui passariam a ser muito pequenos, percebe? 1% sobre um valor diminuído em 500%, em 1000%, ele acabaria sendo um juros ínfimo que não atenderia o objetivo da lei. Então, o TST, ele muito corretamente, aqui a meu ver, ele fixou esse entendimento na época, né? E aí você tinha que, portanto, fazer a correção monetária em primeiro lugar, e aí depois sim é que a gente partia para calcular os juros de mora de 1% sobre o valor já corrigido, tá? Bom, essa súmula ela fica superada, como eu falei aqui, a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADCs 58 e 59, que estabeleceram, instituíram novos critérios de juros e correção monetária, né, no processo do trabalho, que já são bastante conhecidos por todos aí. Mas não custa a gente recapitular, até porque existe uma certa dúvida, uma certa celeuma com relação a um ponto aqui. Que é o seguinte: o Supremo, então, nessas decisões, que foram decisões conjuntas aqui de 4 processos, na verdade, né, a DC 58 e 59, mais 2 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas em conjunto. E o Supremo aqui, ele simplesmente fixou o entendimento de equalizar o crédito trabalhista ao crédito cível. E por mais que na esfera cível ainda exista controvérsia, ainda exista certa discussão e polêmica, o Superior Tribunal de Justiça ele usa a taxa Selic. A taxa Selic, que curiosamente, quando o Supremo decidiu isso lá em 2020, a Selic estava na sua mínima histórica de 2%. Hoje a Selic está um pouco superior, né? A Selic é a taxa de remuneração básica dos títulos públicos federais, né? A pessoa compra título no Tesouro Direto, lá no mercado de títulos públicos, né? E aí, portanto, ela vai ter uma remuneração baseada nessa taxa básica de juros da economia. Bom, o uso da taxa Selic como critério aqui para correção e para juros é bastante criticável por vários motivos, né? Mas o principal aqui é que é o seguinte: né? Quando se fala aqui em taxa Selic, a taxa Selic é algo que é flutuante, ela muda, né? O Comitê de Política Monetária, chamado Copom, ele altera isso por razões de política monetária. Então a Selic não tem nada a ver com a inflação. A Selic também ela vai ter uma certa instabilidade quanto aos juros, né? As pessoas não vão saber os juros, por quê? Porque se a Selic sobe, os juros sobem. Se a Selic cai, os juros caem. Né? Então isso acaba trazendo uma certa incerteza para o processo judicial e não acompanha a inflação, não tem nada a ver com a inflação, né? E se o objetivo da correção monetária é recompor o valor de compra da moeda, parece que deveria ser adotado como índice de correção monetária algum índice que tivesse atrelado à inflação de alguma forma, né, para fazer com que o credor não perdesse o seu poder aquisitivo, né?
Então essa seria uma crítica aqui metajurídica, eu diria, até jurídica também, à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 58 e ADC 59. Tá? Esse desatrelamento, digamos assim, entre a taxa Selic e a correção monetária, que são coisas diferentes. Tá? Mas o fato é, a taxa Selic, né, isso que vai permitir dizer que a súmula 200 está superada, a taxa Selic ela já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Né? É uma taxa única que já abrange, teoricamente, é claro que na prática, né, o percentual da Selic nem sempre vai corresponder ao valor da inflação, isso pode gerar uma perda ao credor, como a gente já explicou aqui, mas, em suma, a Selic abrange correção e juros, e aí, portanto, não faz sentido aqui mais a súmula 200, que fala em você corrigir para depois aplicar os juros, né? Porque a única taxa aplicável à Selic, ela já vai abranger as duas coisas, beleza? Bom, e só recapitulando aqui, o que o Supremo decidiu é o seguinte, o Supremo falou, olha, eu tenho uma fase pré-judicial e eu tenho uma fase judicial com relação à atualização dos créditos trabalhistas, né? Então o Supremo é o seguinte, fase judicial, ela começa com ajuizamento da reclamação trabalhista, tá? Independentemente do momento em que for feita a citação, que vale a data do ajuizamento, né? Até foi uma dúvida que surgiu quando a decisão foi proferida lá em 2020, mas já se pacificou que é a data do ajuizamento. A partir do ajuizamento, incide, portanto, apenas a taxa Selic como critério, portanto, de correção e juros de mora. Beleza? E na fase pré-judicial, quer dizer, que é uma fase que vai do descumprimento da obrigação, né, até o dia anterior ao ajuizamento, vou colocar aqui até o ajuizamento para facilitar, mas na verdade até um dia antes, né, porque no dia que foi ajuizada, você já começa a aplicar a taxa Selic. Então, do descumprimento até o ajuizamento, né, a gente vai ter a correção monetária pelo IPCA-E. E tem um detalhezinho, né, que até hoje essa situação não está, ao meu ver, 100% esclarecida, mas a decisão do Supremo ela fala claramente que deveriam incidir os juros legais equivalentes à TRD, que seria a taxa referencial diária. Tá? Então é isso. Então, antes do ajuizamento, quer dizer, do descumprimento até o ajuizamento, IPCA-E mais os juros da TRD, né? Isso não faz muita diferença. A gente vê decisões, às vezes, de juízes e de TRTs também que não mencionam a TRD, e na prática isso não faz diferença, porque a TRD durante muito tempo foi zerada, né? E quando dá um valor, é um valor muito pequeno, é 0,0 alguma coisa, né? Então, portanto, acaba que é algo desprezível, tá? Mas que, a meu ver, com o máximo respeito ao Supremo, mostra que o Supremo pecou, né? É uma decisão que a gente tem várias críticas, eu tenho um texto sobre isso na internet, vocês conseguem achar facilmente, até no meu site, eu acho que esse texto está colocado, né, com relação a uma crítica à decisão do Supremo, né? Mas enfim, é isso que o Supremo decidiu, né? IPCA-E mais TRD na fase pré-judicial e na fase judicial apenas a taxa Selic, de modo que a gente pode dizer que está superada a súmula 200. Maravilha, minha gente? Então com isso fico por aqui, me despeço de vocês e até o nosso próximo vídeo no Desafio das Súmulas. Um abraço!